assim: naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus. Isso aqui é para o recado depois, deixa eu deixar aqui. Então Jesus disse: vocês pensam que se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. E lembrem daqueles 18 do bairro de Siloé que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Amém? Só quero fazer um comentário em cima desse texto, porque ele tem a ver com o que a gente vai falar da figueira. Concluir que as tragédias é fruto de julgamento de Deus é algo precipitado. Era exatamente isso que eles estavam querendo mostrar para Jesus. Olha, aqueles homens morreram por causa de Pilatos. Pilatos matou aqueles homens, provavelmente eles estavam em pecado. Aqueles homens, aqueles 18 homens, que a torre de Siloé caiu em cima deles, isso aí é um julgamento de Deus sobre a vida deles. E como igreja, esse é o caminho mais fácil de se pensar, mas nem sempre é a verdade. Porque Jesus fala o que para eles? Jesus fala: vocês pensam assim, mas eu digo para vocês que se vocês não se arrependerem, vocês também vão morrer. Pode não ser uma tragédia, vão morrer. Jesus estava querendo dizer sem salvação, não é? Porque morrer não é problema para nós, não é verdade? O duro é morrer sem salvação, perdido, não é? Desviado do caminho. Morrer, a gente sabe, todo mundo morre, todo mundo vai morrer. Mas o problema é morrer sem salvação. Nós ainda não chegamos nesse nível, né, de poder julgar o que acontece, as tragédias. A gente viu o quê que a gente viu essa semana? Que ficou todo mundo impactado com o submarino, é isso que chama? Submarino? É, a palavra é essa. O submarino lá. Nossa, né, irmãos? De verdade, que tristeza para as famílias, não é? Pensa bem que os camaradas pagaram para morrer. Gente, a gente sabe também do navio lá que estava trazendo gente, né? Fugitivos da guerra. Olha, de verdade, eu não vi a reportagem. Quantas pessoas morreram lá? Ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Então, será que eles eram mais pecadores que a gente? As pessoas que foram lá no submarino? O pessoal que veio será que eles eram mais pecadores? Eu estou dando um exemplo, porque às vezes a gente está sabendo das coisas, sabe de alguma situação que alguém está vivendo, e a gente precipitadamente já começa a julgar. Nossa, aquilo ali veio, aquela irmã lá deve estar em pecado. Está doente? Está em pecado. E não é assim. Não é assim. Amém? Então, Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas. E quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Eu acho muito engraçado isso, gente. Como que ele tinha uma figueira no meio da plantação de uvas? Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Realmente não tem. Videira e figueira são bem diferentes. O plantio, a colheita, o trabalho que deve ser feito nesse plantio das uvas, das videiras, para com a figueira é muito diferente, são espécies diferentes, não é? Você está imaginando aí uma plantação de videira, né? E uma figueirinha lá no meio, pastor Sérgio? Uma só, lá no meio. Tinha uma figueira de plantação no meio da plantação das uvas. Ela era uma árvore especial, plantada no meio das vinhas. Ela se destacava pelo seu próprio jeito de ser, por sua natureza. As videiras, elas não é uma plantação alta, né? A gente estava vendo, essa semana, eu estava vendo uma reportagem lá de um tipo de plantação de uvas, achei tão interessante, lá no sul do Brasil, e os trabalhadores, eles andavam por baixo dela, cortando as uvinhas e colhendo, né? Então, ela é uma altura um pouco acima
da altura de um homem. Mas a figueira, ela pode ser muito grande. Então, você imagina, numa plantação de uvas, uma figueira lá no meio que se destaca. Porque ela é diferente, ela é de uma outra espécie. Né? A terra era boa, as videiras produziam, mas ela não. Será que ela rejeitava o lugar que ela estava? Ah, se eu tivesse com as minhas amiguinhas figueira, eu produziria. Será? Mas ela era uma figueira especial. Porque a gente pode entender que foi propositadamente plantada ali essa figueira. O papai está contando uma parábola para a gente, e Jesus também. A figueira representa Israel. Esperava-se que a nação produzisse fruto, mas não foi encontrado nenhum fruto nela. Essa semana eu falei da figueira inútil, lá na chave mestra, né? Aí eu vou ler o texto de Mateus 21, do 18 ao 21, que diz assim. No dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira. Jesus é engraçado, né, gente? Me fala, vai falar com a árvore. E a gente tem tanta dificuldade para declarar uma palavra de vida sobre a nossa casa, sobre o nosso negócio, sobre os nossos estudos. E Jesus fala até com a árvore. E a coisa acontece, né? Porque há autoridade na boca dele e há autoridade na nossa boca. Entendeu? Você não precisa sair por aí amaldiçoando as figueiras que você encontrar, tá bom? Mas você pode abençoar a tua casa, a tua família, teus bens, teu negócio. Vamos lá. Aí disse para a figueira, nunca mais dê figos. E na mesma hora a figueira secou. Os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram, como a figueira secou depressa? Então disse Jesus, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com essa figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e isso acontecerá. Jesus ensinando 2 lições numa situação. A primeira lição é que ele se aproxima de uma figueira cheia de folhas. A figueira, por sua própria natureza, primeiro ela dá o figo. Depois, ela se enche de folhas. Então, muito natural, muito comum que Jesus com fome, olhando uma figueira, vá até ela para procurar fruto. Só que ela não tinha fruto. Ela só tinha folhas. Que figueira fingida. Como é que ela fez esse negócio, gente? Tudo cooperava para que ela desse fruto. A terra era boa. O clima, a estação, tudo cooperava para que ela desse fruto. Mas olha que doideira, gente. Ela estava cheia de folhas, mas não tinha fruto. Eu fico me perguntando como a natureza consegue fazer um negócio desse. Se fingir de algo que ela não tem. É engraçado, pastor Silvio. Como é que uma árvore faz um negócio desse com Jesus, no meio do caminho? Jesus aproveita a oportunidade para ensinar que a figueira é Israel. Que tem uma aparência de santidade, uma aparência de cristianismo, uma aparência de filho e de filha de Deus, mas não produz nada. Quando as pessoas estão com fome e procuram ela, não encontram nada. Isso é muito triste. É muito triste. E Jesus vem ensinando isso. Ele fala também da fé, né? Se vocês tiverem fé, vocês vão falar para esse monte, sai daqui, vai para lá. Porque os discípulos ficaram impressionados. Porque Jesus deu uma ordem para que a figueira secasse e ela secou imediatamente. Então, Jesus também está ensinando de fé. Mas nessa manhã, eu quero falar da produção de frutos. Porque muitas vezes, irmãos, a gente põe nossa Bíblia, hoje em dia eu não vejo mais tanta gente com a Bíblia embaixo do braço, né? Mas a gente tem várias Bíblias, com várias capas bonitas, né? Umas coisas chique, elegante. E aí a gente anda com elas, mas na hora que as pessoas procuram a gente com fome, fome da palavra, fome de uma palavra de esperança.
Porque as pessoas aí fora, elas precisam de palavras de esperança, gente. E não de julgamento, como nós começamos a ler aqui, em Lucas 13. Você e eu já tenho bastante esperança, porque nós temos sido semeados com essa palavra de vida e de esperança já há muito tempo. Mas as pessoas lá fora, elas não têm nada, elas estão numa sequidão total. E muitas vezes, quando essas pessoas vêm nos procurar, elas não encontram nada, só tem folhas. Um monte de folha. E aí a pessoa te conta uma situação e você mete o pau nela. Fala, mas também você não muda de vida. Você continua assim, você continua fazendo isso, você continua fazendo aquilo. Pode ser que você nem está mentindo. Mas, queridos, Jesus, ele bateu bastante nos fariseus, nos religiosos. Mas os necessitados, Jesus sempre tinha uma palavra de esperança. Imagina, olha, pensa na mulher encontrada no adultério ali, adulterando, que os homens levam ela até Jesus. Na verdade, eles nem se importavam com aquela mulher. Que tipo de vida ela levava? Eles queriam pegar Jesus, para prender Jesus, queriam fazer uma pegadinha com Jesus. Mas você imagina, se Jesus condena aquela mulher, irmãos. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Se saísse da boca dele uma palavra de condenação, ele acabava com a vida daquela mulher. Ela iria para o inferno, ela estava condenada. Mas não saiu da boca de Jesus nenhuma palavra de condenação. O que Jesus falou para ela? Vá, não peques mais. Mulher, cadê os teus acusadores? Onde eles estão? E ela fala para ele, não sei, foram embora. Nem eu te condeno, vai, não peques mais. Queridos, nós precisamos ter esse discernimento de Deus. E sabedoria no falar. Você, irmão, você pensa que me conhece. Você pensa que me conhece. Porque você não sabe de verdade o que está aqui dentro. Eu não sei de verdade o que está dentro do coração de ninguém. Nem do meu marido, que é meu marido. E muitas vezes nós somos tão cruéis uns com os outros, nós somos tão duros uns com os outros, a gente já condena, a gente já resolve a situação. Mas você não sabe o que está dentro da pessoa. Você não sabe quando ela põe a cabeça dela no travesseiro, como está sendo difícil a situação dela. Você pensa que a gente conta tudo? A gente nunca conta tudo. Vocês sabem que eu entro ali, eu converso com várias pessoas. Termino uma ministração que dura no mínimo umas 3, 4 semanas. Passa 1 mês, 2 meses. Ai, pastora Rita, eu preciso conversar de novo com você, não contei um negócio. Eu falo, meu Deus. Por quê? Porque a gente tem tanto medo de ficar exposto, tanto medo de ser envergonhado, que a gente esconde. Então, querido, não pense que você sabe tudo de alguém, porque você não sabe. Não sabe, nem os casados sabem. Você pode se surpreender. Se realmente Deus tocar na vida dessa pessoa e permitir que ela abra o coração dela para você. Você vai ver o que você não imaginava. Sabe, irmãos, nós precisamos produzir frutos de justiça. Frutos de sabedoria, de santidade. Nós precisamos caminhar para cada dia ser mais parecido com Jesus. Porque a única coisa, irmãos, que vai fazer diferença nessa geração, nessa terra, é realmente a expressão de tudo que Jesus é nas nossas vidas. Não é a nossa sabedoria, não é o nosso conhecimento, a nossa capacidade para fazer isso, para fazer aquilo, para trabalhar, é bom. Tudo isso é bom. Precisa ter, você precisa ser um bom profissional, você precisa fazer a diferença. Mas, irmãos, o amor, ele perdoa todos os pecados. O amor resolve todas as questões. O amor libera. Sabe, o fruto do Espírito, trabalhar com a paz, com a bondade, com a benignidade, ser manso, ser humilde. Muitas vezes nós estamos igual aos fariseus.
Eles ficaram aprisionados na sua própria religiosidade, nos seus conceitos de religiosidade. E a igreja precisa tomar cuidado, porque nós corremos o mesmo risco de entrar pelo mesmo caminho e começar a condenar as pessoas. Daqui a pouco nem os de dentro conseguem ficar, porque a gente mesmo mata o irmão. Ah, mas você não veio de novo no culto? Que horror! Olha, você precisa se alinhar, hein? Você é um líder, você é uma líder. Irmãos, começa a vir um peso, uma carga sobre a gente. Olha, Deus está me ensinando, de verdade. Tenha paciência comigo, porque Jesus está me ensinando. Às vezes as pessoas querem pôr na gente uma forma, que você tem que agir como elas querem. Então vai todo mundo para cá, vai todo mundo para cá, vai todo mundo para lá, vai todo mundo para lá. Se você não vai, você não serve. Você está fora. Você não serve mais. Você acha que Jesus é assim? Meu Deus, Jesus tem tanta paciência com a gente. Eu fico surpreendida às vezes com ele. Eu falo, meu Deus, o Senhor está tratando isso comigo agora, tantos anos. Só agora o Senhor está... Oh, Senhor, me perdoa. Irmãos, nós não conhecemos Jesus. Nós não conhecemos o amor dele de verdade. Nós não conhecemos, senão a gente não agia como a gente age. Senão a gente não fazia o que a gente faz. A gente não desprezava os irmãos. A gente tomava cuidado no que fala. Às vezes você chega ali na porta, você já leva uma paulada assim, que já... Você fala, meu Deus, deixa eu ficar firme que eu preciso... Quem nós somos? Quem nós somos em Deus? Jesus tem encontrado fruto na gente. As pessoas têm encontrado fruto na gente, ou a gente está que nem essa figueira cheia de folhas verdes. Figueira fingida. Devia ter posto esse nome, ô Kaique. Né? Figueira fingida. Eu sou ruim para encontrar tema. Então nós precisamos, irmãos, tomar cuidado. Porque Jesus falou assim, olha, estive com fome e não me deste de comer. Estive com sede e não me deste de beber. Eu estive preso e você não foi me ver. Para quem que ele falou isso? Ele falou para os de fora? Ele falou para a casa dele. Ele falou para os filhos. Sabe? Então, quando eu digo para você que as pessoas te procuram esperando um fruto e não encontram, é lamentável. É lamentável. Irmão, eu estou falando isso aqui, eu sei que a palavra é dura, e não é só para você, é para mim também, tá bom? Não pense que eu estou fora disso. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui tudo que eu já falei. Voltando a Lucas, né? Agora do 6 ao 9, diz assim. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação, olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nessa figueira e não encontro nenhum. Corte a figueira. Por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu, patrão, deixa a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figo, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. Você prestou atenção quantas vezes aquele senhor foi procurar fruto naquela figueira? 3 anos. Ele foi procurar fruto naquela figueira. E não encontrou nada. Você sabe me dizer, e não precisa me responder, você pode só pensar, quantas vezes Jesus já foi procurar fruto em você? Quantas vezes ele esperava que você gerasse algo que já foi semeado na sua vida e você não gerou? Fruto de arrependimento, fruto do Espírito. Quantas vezes ele foi até você e me dá um fruto? Me deixa comer desse fruto na sua vida, porque eu semeei bastante na sua vida. Né? O pessoal fala assim, quem quer paciência, pede paciência, Deus dá o quê?
Tribulação, né? Para você gerar paciência. Então, ninguém mais pede paciência. Ninguém quer tribulação. Mas você já imaginou que papai permite um período de tribulação para você? E ele permite, sim. E aí ele vem comer do fruto da paciência em você e não encontra nada? A terra era boa daquele lugar. Você vê o que o empregado fala, patrão, deixa a figueira ficar mais esse ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Sabe quem é? É o Espírito Santo que faz isso com a gente. Eu vou semear na terra dela. Eu vou semear na terra da Rita. Eu vou pôr mais adubo, eu vou afofar a terra, eu vou mexer nas raízes dela, para que ela possa gerar. Mas, queridos, você pensa que a gente tem tanto tempo assim pela frente? O que você acha? A gente foi no velório ontem, né? Carmen contou para a gente a história do irmão dela, pastor. E do nada, morreu. Teve um ataque fulminante. Passou o dia na igreja. Fez 24 horas de oração na igreja. Ficou na igreja, para deixar a igreja aberta, para a igreja vir orar. Ficou lá, em consagração. Quando chegou em casa, passou mal e partiu. Você acha que a gente tem muito tempo mesmo? Eu não quero que você saia daqui com medo de morrer, porque crente não precisa ter medo de morrer, porque a gente sabe para onde vai, né? Mas eu quero que você pense, porque isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Nós podemos morrer a qualquer momento. Para morrer, basta estar vivo. Não é? Você acha que você tem tanto tempo mesmo? Quando eu ficar mais velho, eu sirvo melhor a Jesus. Quando eu me aposentar, eu sirvo Jesus. Quando meus filhos casarem, eu vou servir, eu vou me dedicar mais. Você acha? Você tem todo esse tempo? Quem sabe o dia de amanhã? Quem sabe daqui a 5 minutos, daqui a 1 minuto? Ninguém sabe. Mas a verdade é que Jesus tem vindo constantemente procurar fruto em nós. E muitas vezes não tem encontrado. É verdade que para alguns aqui nessa manhã, Deus está dando um prazo, 1 ano. Que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Senhor, patrão, me deixa trabalhar mais 1 ano nela. Deixa afofar sua terra. Deixa eu jogar mais adubo. Deixa eu limpar suas raízes para que ela produza. Para alguns, Deus está dando mais um tempo. Para que caia a ficha. Para que você entenda. Para que você se alinhe. Existe alguma coisa melhor do que Jesus? Existe algum lugar mais seguro do que estar com Jesus? Alinhado à tua palavra, à sua verdade, buscando um aperfeiçoamento, existe. Onde você tem mais segurança fora de Jesus? Não existe. Fora de Jesus não existe. Então, por isso, nós devíamos estar mais atentos a algumas coisas. Corte essa figueira. Por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Gente que ocupa espaço. Um pouquinho que eu entendi aí de plantação, um pouquinho. Quando você tem um galho cheio de frutos, muitas vezes o trabalhador, ele corta para que fique um fruto só. Para que toda a seiva daquele galho vá para aquele fruto. Né? A gente tem Jesus falando da videira, né? Lá na frente, em João. Tem gente que só está ocupando espaço. Ocupando a terra. E não está produzindo nada. Qual que é a sentença? Corte a figueira. Porque só está ocupando a terra e tirando a força da terra. E não permitindo que os outros cresçam, que os outros produzam. Isso é triste. Não é? Você imagina numa família, uma família cristã, alguém que só está ocupando a terra. Impedindo que os filhos cresçam, que os filhos produzam. Não é triste?
como família, nós não devíamos nos unir e todos trabalhar para o mesmo propósito, para alcançar o alvo? Mas às vezes dentro de casa é um reino dividido. Todo mundo com nome de crente, tudo figueira cheia de folha, mas sem fruto. Porque é um reino dividido. 5 quer ir para a presença de Deus e se aperfeiçoar, mas um está lá, só ocupando a terra e consumindo todos os nutrientes da terra. Essa não é, isso que eu estou falando, entra em Lucas 13, verso 1. Não é uma causa que nós julgamos. Isso aí é com Deus. É só Ele que sabe. Ele vê os corações. Mas algumas situações não vão permanecer para sempre. Chega um momento que vem uma sentença. Corta a figueira. Se ela não produzir, daqui a 1 ano você corta. Então nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos estar atentos ao que Deus está tratando. Ninguém vai poder chegar diante do Senhor e falar, mas eu não sabia. Mas, Senhor, ninguém me falou nada. Nós sabemos. Porque o Espírito Santo fala conosco. Você pode estar envolvido lá no meio do pecado. Tem um momento que Deus fala com você lá. Porque o pecado não impede que Deus se revele, não. Deus é Deus, meu filho. Ele vai em qualquer lugar, até no inferno ele vai. Você pensa que Deus tem medo de entrar no inferno? Ele é o Senhor. Você pode estar lambuzado de pecado. E Deus traz um flash na sua mente assim, e fala, eu estou te vendo. E você se constrange, porque você sabe que os olhos dele estão sobre você. E você fala, e como você sai desse negócio? Não sei, você vai buscar em Deus como sair. Se você quiser, você sai. Mas se você não quiser, você continua lameado lá mesmo. Você pensa que alguém vai falar para Deus assim, Senhor, eu não sabia, ninguém me falou nada, ninguém na igreja. O Senhor não usou ninguém em profecia. Não precisa. Ele mesmo fala. Ele mesmo fala comigo e com você. Houve um intercessor. Aquele empregado foi um intercessor da figueira. Patrão, vamos esperar mais um tempo. 1 ano. É o Espírito Santo que está aí no seu coração. Deixa eu entrar. Não faz assim. Não fala assim. Não faz isso. Olha, a palavra diz isso. A palavra diz aquilo. Vai, faz isso agora. Perdoa. O Espírito Santo fica batendo no nosso coração, na nossa mente aqui. Faz isso. E você fala, tá bom, vou fazer, Espírito Santo. Vou fazer do jeito que você está falando. Quando você ouve. Porque Deus está dando chance, Deus está dando oportunidade, ainda é tempo. Você está ouvindo essa palavra nessa manhã? Glória a Deus. Jesus tem levantado muitas pessoas para trabalhar mais na sua terra, afofando, adubando. O que você tem feito com essas oportunidades? Olha, nós aqui da Ramá, nós não somos os melhores. Nós não somos donos da verdade. Mas Deus tem levantado muita gente para trabalhar na terra dos corações. Muitas oportunidades, muitas coisas. Você pode escolher do que você quer participar. Nossa, eu sinto que o meu chamado tem a ver com isso. Então, vou ajudar esse pessoal aqui. Ah, mas o meu não tem nada a ver com isso aí. Eu gosto disso aqui, então eu vou ficar aqui. E o que nós temos feito com as oportunidades? Como nós temos lidado com elas? Como nós temos lidado com as pessoas que têm trabalhado com a gente? Sabe o que a gente faz muitas vezes com elas? A gente faz o que Israel fez com os profetas, né? Com os escribas que Jesus falou, enviei. Jesus falou, o Pai já tinha falado lá no Velho Testamento, através dos profetas. Enviei profetas, enviei sábios, enviei escribas, enviei discípulos, apóstolos, e o que vocês fizeram com ele? Vocês mataram, perseguiram, açoitaram. Muitas vezes é assim que a gente tem feito com as pessoas que estão cuidando de nós, que estão nos ajudando,
que estão sendo enviadas por Deus para trabalhar a terra do nosso coração. Muitas vezes nós temos rejeitado. Temos gerado o fruto esperado de nós? Ou nós temos ocupado a terra em vão, sem produzir nada, consumindo as suas forças? Tem um texto lá em Juízes 9, do 8 ao 11, olha, veja nessa parábola o entendimento sobre o propósito de vida. É aquela parábola que eu gosto muito, diz assim, ó, aí Jotão disse, Jotão foi um dos filhos de Gideão, né? Houve uma situação lá, que um dos irmãos matou todos os outros, só sobrou Jotão, ele fugiu, teve que fugir, porque senão teria sido morto. Mas um dia ele chama a consciência de Israel, ele vai num monte e ele declara essa parábola. Eu vou ler só uma partezinha, diz assim, ó. Uma vez as árvores resolveram procurar um rei para elas. Então disseram à oliveira, seja o nosso rei. E a oliveira respondeu, para governar vocês, eu teria de parar de dar o meu azeite, usado para honrar os deuses e os seres humanos. Aí as árvores pediram à figueira, venha ser nosso rei. Mas a figueira respondeu, para governar vocês, eu teria de parar de dar os meus figos tão doces. Você entendeu como na parábola das árvores, as árvores entendiam seus propósitos, entendiam o seu chamado, entendiam por que elas foram criadas? A figueira foi criada para dar fruto, e frutos doces. A oliveira foi criada para dar azeite, para ungir os reis, os homens, os sacerdotes. A gente sabe que a parábola foi falada para mostrar a escolha que Israel estava fazendo naquele momento, porque eles escolhem os espinheiros, que não produz nada, só produz espinho. Mas a gente pode entender pela parábola como que as árvores entendem o seu propósito. E muitas vezes nós não entendemos quem somos. Muitas vezes não entendemos para que fomos chamados. Por que Jesus te escolheu? Para que Ele te chamou? Qual é o seu papel nessa terra? Qual é o seu papel dentro da sua casa, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa? Qual é o seu papel dentro da igreja? Qual é o seu papel na sociedade? A sua história tem tudo a ver com o papel que Deus te chamou, apesar das nossas péssimas escolhas. Mas a nossa história tem tudo a ver com o que Deus tem conosco. Tudo está trabalhando ao nosso favor quando a gente se alinha com Jesus. Muitas árvores nobres são convidadas para reinar sobre as outras, mas elas não aceitam porque entendem o seu propósito, o seu chamamento. Precisamos entender quem somos. Pela falta de conhecimento em entender isso, para que fomos chamados, muitas vezes nós temos gastado anos da nossa vida só ocupando a terra inutilmente, não produzindo nada. E ainda quando a gente não produz nada, o prejuízo é só nosso, não é? Mas o duro é quando a gente começa a produzir coisas ruins, frutos amargos, frutos azedos. Aí é difícil, porque você começa a incomodar os outros, você começa a atrapalhar os outros. Aí é difícil. Haverá um tempo em que o Senhor dará um basta e haverá um corte. Você tem consciência disso? Você está se preparando para não ser cortado? Você está se preparando para uma prestação de contas? Porque Jesus falou que todos nós vamos dar conta de cada palavra ociosa que sair da nossa boca. E pensamentos, e sentimentos. Normalmente eles saem pelas palavras, né? Eles são expressos nas palavras. Mas tem gente que mascara tão bem que fica tudo aqui, ó. Uma hora sai para fora, mas demora para a gente ver, né? Mas onde os seus pés têm te levado? O que as tuas mãos têm tocado? Nós vamos prestar contas a Deus. Haverá um tempo de prestação de contas, isso é verdade, igreja. Não se iluda pensando que isso não é verdade. Isso é verdade. Israel, dos dias de Jesus, se tornou inútil para o reino, quando rejeitou Jesus. Não serviram para o propósito. A figueira plantada no meio das vinhas não conseguiu cumprir seu propósito. Será que isso só acontece com Israel?
Será que isso pode acontecer conosco também? Nós corremos esse risco? O que vocês acham? Na parábola, o funcionário da fazenda pede 1 ano ao seu senhor para cuidar da figueira. Se em 1 ano ela não produzir fruto, ela será cortada. 1 ano é um tempo razoável. Quanto tempo o Espírito Santo está trabalhando em você sobre alguns assuntos, chamando sua atenção para alguns pontos que precisam ser mudados? Quanto tempo ele está fazendo isso? Não esquece que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus, né? Um dia para nós pode ser 1000 anos para Deus. Se você e eu não nos alinharmos, se não nos arrependermos, seremos como uma figueira inútil para Deus. Seremos cortados. Arrependimento. É o que as 2 parábolas querem dizer. Tanto a de Lucas quanto a de Mateus 21. Arrependimento. Arrependimento foi a mensagem de João Batista. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Foi a mensagem de Jesus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Foi a mensagem dos apóstolos. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Quem que não se arrepende? Você acha que os pecadores não se arrependem? Eles se arrependem. Eles se arrependem. Sabe quem não se arrepende? Quem não se vê em pecado. Quem não entende que peca. Quem não entende que pode falhar, que está vulnerável. Aí, a gente se coloca numa posição de super-herói. Comigo não acontece. Eu não falho nunca. Mas eu sou pastora, eu não erro. Eu não, gente. 30 anos de evangelho, já estou bem. Estou nada. Estou nada. Eu sou tão necessitada de Jesus quanto qualquer outro pecador. Porque se Ele não lançar luz na minha vida, eu vou para um caminho totalmente errado. Arrependimento é evidência de mudança de vida, é evidência de conversão. E isso não é só no primeiro amor, gente, é a vida toda. Coração quebrantado, contrito, pessoa ensinável, que deixa Deus trabalhar com você. Arrependimento está acima das aparências, das intenções, da religiosidade. Arrependimento não é só lágrima. Muitas vezes ele é evidenciado pelas lágrimas, sim. Mas muitas vezes as lágrimas estão correndo aqui, ó, e o coração está endurecido aqui. Não vou. Comigo não. Pensa que ela vai fazer isso comigo? Não vou. O pastor está pedindo demais agora, exagerou. Já chegou nos meus limites. Vai falar com Jesus se chegou mesmo nos seus limites. Mas o coração está duro. Lágrimas de crocodilo, lembra? Quando ele vê a presa dele, ele chora, desce as lágrimas. Mas o que ele quer fazer com a presa? Comer a presa. Muitas vezes, é assim que o nosso coração está. Mas arrependimento, ele tira as máscaras, o arrependimento verdadeiro. Ele expõe o que está dentro de nós. É impossível ter uma vida com Deus sem se arrepender. Arrependimento é a evidência de uma vida cheia do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo? Já nem sabe mais. Ficou tão pesada a palavra que nem sabe mais. Você é, gente, em nome de Jesus. Ai, desculpa, irmãos, não quero ser tão pesado assim, mas... Não, eu perguntei, ninguém ficou todo mundo sério. Eu falei, meu Deus, nem sabem mais, não. Você é, em nome de Jesus, você é. Você está aqui ouvindo essa palavra, não levantou e não foi embora. Você é, em nome de Jesus. A verdade, irmãos, é que Romanos 3:23 diz o quê? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós estamos ainda na qualidade de pecadores. Nós não somos anjos que são inabaláveis, que não pecam mais. Nós somos gente. Nós podemos falhar, nós podemos estar vendo as coisas de uma maneira errada, de uma maneira diferente. O que não pode é ter o coração endurecido, ao ponto de Deus falar e a gente não ouvir a voz dele.
Diante de Deus, todas as máscaras caem, não há nada que ele não conheça. Haverá uma prestação de contas, haverá um julgamento para a figueira. O corte é o julgamento dessa figueira da parábola. Haverá um julgamento. Essa situação, queridos, esse tipo de mensagem, ela é falada no Velho Testamento e ela é falada no Novo Testamento, nos Evangelhos por Jesus. Então, ela não pode acontecer conosco? Claro que ela pode. Nós estamos sujeitos a passar por isso também. A ter momentos da nossa vida que nós estamos desalinhados, estamos fora. Isaías capítulo 5, do 1 ao 7, diz assim: vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. O meu amigo fez essa plantação num lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno, ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Olha só, como Deus é cuidadoso. Ele prepara tudo para que você seja cuidado, para que você dê fruto. Não pensa que Deus te alcançou, te salvou e deixou você aí, perdido, sem direção, sem sabedoria, sem nada. Ele prepara tudo. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Agora o meu amigo diz: moradores de Jerusalém, moradores da Ramá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que podia. Então, por que produziu uvas azedas, em vez das uvas doces que eu esperava? Agora lhes digo o que vou fazer com a minha plantação de uvas. Vou tirar a cerca e derrubar os muros que a protegem, e vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as parreiras. A plantação ficará abandonada, as parreiras não serão podadas, e a terra não será cultivada. O mato e os espinheiros tomarão conta dela. Também darei ordens às nuvens para que não deixem cair chuva na minha plantação. Tudo isso aqui é juízo. Tudo isso é juízo. A plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras de que Ele tanto gosta, são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem a sua lei, mas Ele os viu cometendo crimes de morte. Esperavam que fizessem o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. Você percebe o que Deus quer de nós? Arrependimento, obediência, alinhamento, coração quebrantado, ensinável. O Senhor já deu tudo o que a gente precisa para dar frutos. O Senhor já fez por nós tudo o que nós precisamos para estar nesse lugar de glória, para estar nesse lugar de honra. O caminho está aberto, foi consumado na cruz do Calvário. Não nos falta nada, irmão. Se você vier falar para mim assim: ai, pastora, mas eu não tenho tal coisa, na minha vida não acontece isso, eu vou falar: queridos, você está errado. Espera, confie em Deus, porque não vai faltar nada, não falta nada, para que você produza o que você deve produzir. Porque Deus já te deu. As nossas histórias não são iguais. Não são iguais, mas todos nós temos o que precisamos para gerar o fruto que o Pai espera de nós. Deus só esperava que o seu povo obedecesse. Deus pede para eles guardar o sábado. A gente vê lá no Novo Testamento. O que eles fazem? Eles trabalham no sábado. Eles fazem negócio no sábado. O sábado foi criado para quem? Para o homem. Deus deu o sábado para o homem descansar, para ele renovar suas forças, para ele estar com a sua família. Mas o que eles fazem? Eles não querem uma trégua, eles querem trabalhar. Você percebe, os mandamentos de Deus são bons. Eles querem nos levar a alcançar a vida eterna. Estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou para mim assim: pastora, pessoa com problema grave. Pastora, sabe por que eu não estou, eu vou de vez em quando na igreja, sabe por que eu não estou indo, pastora? Porque eu sei que tem coisa que eu tenho que deixar. Eu não quero deixar ainda, pastora. Eu falei: então, mas você quer as bênçãos? Você quer a mão de Jesus? Você precisa querer Ele inteiro.
É difícil demais deixar de tomar a cervejinha? O vinho, tão nobre, tão chique. É difícil. Querido, não sou eu que tenho que falar para você o que você tem que deixar de fazer, mas o Espírito Santo fala com você o que não serve para você. E você deve deixar por amor a Jesus. Quando eu me converti, irmãos, olha, de verdade, tinha que ser uma obra de Deus mesmo, né? Mas assim, eu não me converteria numa igreja de usos e costumes. Eu tenho quase certeza disso. Eu digo quase porque Deus é Deus. Mas hoje, se ele falar para mim assim, Ritinha, você só vai usar saia, tá bom? A partir de agora, eu vou falar o que para ele? Ele fala, não. Eu falo, tá bom, Jesus. Tá certo, é isso que o Senhor quer de mim? Glória a Deus, Senhor, tá bom. É amor. É a lei do amor, irmão. É amar Jesus. Que todo o resto perde o valor diante dele, da pessoa dele. As pessoas ficam com essa conversa, não consigo deixar isso, não consigo deixar aquilo, não consigo mudar, porque você não ama Jesus mesmo. Porque se você amasse, bebida, vício, bens, nada disso tem valor perto de quem ele é. Perto daquela pessoa que se relaciona com você, quando você entra no quarto, fecha a porta. Perto da certeza que você tem de que ele está com você agora mesmo. Ali dentro do seu coração, queimando o seu coração por causa da palavra. É amor. É amor. Por que é pesado para algumas pessoas? É pesado porque ela não chegou nesse nível de amor ainda. E eu não estou falando isso para julgar, tá bom, gente? Porque quem promove isso é o Espírito Santo. E você permite essa promoção quando você se abre para Deus. Isso aí não é obra de homem, não. Nenhum pastor faz isso, gente. É Deus que faz. Mas tudo isso depende que você deseje, que você queira, que você não se endureça, sabe? Que você deixe, seja como um vaso nas mãos do oleiro, sabe o barro mole que pode ser trabalhado? Ou você já virou um vaso endurecido que tem que, para fazer de novo, tem que destruir e começar tudo do zero? É isso? Vai doer muito, viu? Vai doer muito, porque o amor de Jesus por você e por mim, ele pode nos levar nesse nível, sim, de quebrar a gente, destruir a gente, fazer tudo de novo. Porque ele nos ama, porque ele não quer nos perder. Mas o melhor é que a gente fosse aquele barro moldável, sabe? Que pudesse ser trabalhado. E aí ele vai moldando aqui, vai tirando ali, vai passando a limazinha ali, vai lixando. Nós não somos vasos prontos ainda. Nós estamos no processo, não é? Então, que você guarde essa palavra no seu coração. Que você se permita ser trabalhado por Jesus. E que você produza. Muitas vezes, querido, o nosso fruto não vai ser para ninguém ainda. Vai ser para nós mesmos. A gente vai produzindo, vai aprendendo, vai se alinhando, vai aprendendo a lidar com as situações que nós temos vivido e vai usando a palavra. Mas vai chegar um tempo que você não vai produzir só para você mais. Você vai produzir em tanta abundância que vai começar a liberar para outras pessoas. Primeiro começa com você. Primeiro a fé tem que alimentar você mesmo. Você só se alimenta aqui no culto quando chega? Ah, se eu não fui na igreja, Deus não falou comigo. Então está errado. Porque Deus pode falar com você, Deus quer falar com você todo tempo, todo dia. Mas quando você já tem uma vida espiritual estruturada com Deus, você já tem o seu devocional, você fala com Ele fala com você, você já está se alimentando, o fruto está sendo para você primeiro. E depois ele vai ser liberado, você vai começar a produzir muito. E não vai ter jeito, as pessoas vão chegar em você, me dá um frutinho desse. Deixa eu comer um pouquinho do fruto que você tem. Divide comigo o que você tem, até que elas também comecem a produzir. Mas isso é um processo. Mas você precisa entender que você tem que começar a trabalhar essas coisas. Nós não temos todo o tempo disponível que a gente imagina que tem. Por que perder tempo? Por que perder tempo? Antes de eu me converter, quando eu era evangelizada no ônibus, nas ruas, eu pensava assim, quando eu ficar mais velha, quando eu estiver mais velha, eu vou para Jesus. Eu vou me tornar crente.
Não falava com muita consciência, mas era assim que eu pensava. Só que quando eu me converti, de verdade, aí eu entendi. Falei, nossa, quanto tempo eu perdi. Ai, como eu queria voltar atrás, Senhor, e ter começado antes. Né? Ter aproveitado. Que agora eu estou correndo atrás do prejuízo. Eu penso, Deus, 53, quantos anos eu ainda tenho? Me fala que eu tenho que ser rápida. Eu tenho que ser rápida, Senhor. Porque falta pouco tempo. Eu não sei quanto tempo. Não é? Mas quando você ganha uma criança para Jesus, ela tem uma vida inteira para oferecer para Deus. Quando você ganha um adulto, ele tem apenas alguns anos. Talvez 30. Talvez você pense que 30 anos é muito, mas não é. Não é verdade? Para quem já meia idade aí para cima, a gente sabe que 30 anos não é muito. 20 anos não é muito. É pouco. Passa muito rápido. Então não perde tempo, igreja. Não perde tempo. O Senhor está disposto a trabalhar com você. Eu quero que você se levante, eu quero orar por você. Depois eu vou compartilhar os recados, tá bom? Hora da colheita. Quando será a hora da colheita, pastor Sérgio? Feche teus olhos aí no seu lugar. Saulito, dá para fazer um tangimento aqui? Feche teus olhos. É você e ele. Você e o seu amado. A gente canta, né, que os olhos de Jesus, e a Bíblia diz isso, que os olhos dele são como chamas de fogo. Porque o fogo a tudo consome. Porque o fogo perscruta tudo. Feche teus olhos. Você e ele. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença. Espírito Santo, quando nós lemos na Tua palavra, nós percebemos como é pesado essas parábolas, Senhor. Nós sabemos que o Senhor estava falando com os fariseus, com os religiosos, Senhor, dos seus dias. E quando o Senhor traz esse tipo de palavra para nós, para ser pregada dentro da sua casa, dentro da sua igreja, Senhor, nós pensamos, meu Deus, o Senhor está nos comparando com aqueles fariseus, com aqueles escribas, Senhor. Mas, Jesus, nós não vamos ficar escandalizados com essa palavra, mas nós vamos entender que o Senhor está ministrando ao nosso coração. Que o Senhor está falando conosco. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor Deus, nessa produção de fruto. Pai, em nome de Jesus, trabalha na minha vida, trabalha nos nossos corações. Vem, Espírito Santo, como disse a Tua palavra, aquele empregado pediu mais 1 ano, Senhor, para ministrar naquela terra, para afofar, para adubar aquela terra. Senhor, nos dá mais oportunidades, nos dá mais uma chance, Deus, para que a gente possa produzir o fruto que o Senhor espera em nós. Espírito Santo, ministra sobre a Tua igreja, para aqueles que estão aí no início da caminhada cristã, aqueles que estão assistindo, Senhor, que eles possam se aperfeiçoar nessa produção de frutos, para produzir primeiro para eles mesmos. Mas, Pai, que essa produção fique tão abundante, que possa também ser liberado para a vida de outras pessoas. Senhor, promove em nós um coração ensinável, um coração quebrantado e contrito. Ministra ao nosso coração, Senhor. Nós precisamos de ajuda, Espírito Santo. Perdoa quando nos colocamos na qualidade de julgadores, de juízes, criticando, Senhor, falando mal, sempre tendo uma opinião diferente dos outros, Pai, mas com aquela intenção de mostrar que é melhor, Pai. Perdão, Senhor. Perdoa-nos, tem misericórdia de nós, Espírito Santo. Todo mundo aqui é Teu. Foi o Senhor que morreu na cruz por nós. Não foi nenhum de nós, seres humanos aqui. Não, foi o Senhor quem morreu por nós. Foi o Senhor que pagou o preço pela vida, pela alma de cada um de nós. Pai, em nome de Jesus,
nos ajuda, vem trazendo esse alinhamento ao coração da sua igreja, vem trazendo, Senhor, essa conscientização, promove arrependimento, promove entendimento de quem eles são em Ti e o que o Senhor espera deles. Pai, que a gente possa olhar para nós e reconhecer o Senhor na nossa vida e também liberar sobre os outros aquilo que o Senhor tem liberado sobre nós. Guarda a tua igreja, Senhor, protege os seus filhos, traz a maturidade que a igreja precisa, o amor, Senhor, nos corações, que a gente possa lidar um com o outro em amor, cuidando, protegendo, cobrindo, não expondo, não envergonhando, não humilhando, Senhor. E que a gente seja assim com os de fora também, Senhor, com aqueles que estão tão sedentos, Pai. Tão sedentos de uma palavra, de uma esperança, Senhor, porque eles não têm nada. Pai, que a gente não venha ser endurecido, como foram os religiosos, ao ponto, Senhor, de fechar a porta da salvação para os pecadores. Nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda. Que nós venhamos ser promotores do Teu reino, representantes de Cristo, Senhor, nessa geração, que a gente possa trazer sabor, que a gente possa ser luz iluminando o caminho para aqueles que precisam, em nome de Jesus, Senhor.